Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Paulo. Bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu estou falando boa noite porque eu espero que vocês vejam essa aula à noite, né? Enfim, de qualquer forma, sejam bem-vindos. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre título, porcentagem e partes por milhão, tá? Vocês vão entender esses três conceitos na aula de hoje e aí eu vou pedir uma atividade semana que vem. Esses conceitos são bem simples. Vocês não vão ter muita dificuldade, assim espero, tá? Primeiro conceito, deixa eu pegar aqui, é título em massa, tá? Vou pegar a mãozinha aqui, fica mais fácil. Título em massa, o que significa? Sempre que vocês tiverem que calcular o título em massa de alguma solução, vai estar lá título e vai estar a concentração em título. Como que faz para calcular o título em massa? Se vocês olharem aqui, ele dá um exemplo. Ó. Imagine que tenha adicionado 10 gramas de açúcar e 90 gramas de água e tenha mexido bem até a total dissolução do açúcar. Aí vocês podem perguntar, 10 gramas de açúcar, tudo bem, mas 90 gramas de água, quem que pesa a água? Você pode pesar a água. É só colocar água no recipiente, um becker, por exemplo, tarar o becker, tirar a massa dele e colocar 90 gramas de água lá. De acordo com a densidade da água, 90 gramas de água é igual a 90 ml de água. Por quê? A densidade da água é 1 grama por ml. Ou seja, 1 quilo de água é igual a 1 litro. Tá? Mas isso só funciona para a água. Qualquer outra substância que você pegar, a densidade vai ser diferente. E tenha mexido bem até a dissolução total do açúcar, a massa total dessa solução será 100 gramas. Por que 100 gramas? 10 do açúcar com 90 gramas da água. Se vai ser o total 100 gramas e 10 gramas corresponde à parte do soluto, então o soluto é o que se dissolve, né? Então o açúcar vai se dissolver na água. E o solvente, no caso, vai ser a água. Podemos então dizer que 1/10 da massa da solução corresponde ao soluto, ou seja, a massa do soluto dividido pela massa total da solução. Então vai ficar 10 gramas dividido por 100 gramas, ou seja, 0,10. Em 50 gramas dessa solução, há 5 gramas de açúcar. Então dá para a gente fazer uma proporção. Por exemplo, se eu dissolver 10 gramas em 100, que é o total, se eu pegar metade dessa solução, eu vou estar automaticamente pegando metade do açúcar que foi dissolvido. Ou seja, em 50 gramas dessa solução vão ter 5 gramas de açúcar. Em 20 gramas dessa solução vão ter 2 gramas de açúcar. E assim por diante. É só fazer uma regra de 3. Então, é uma proporcionalidade. Então, ó, olhem aqui, massa do soluto, massa da solução. Eu tenho 10 em 100, 5 em 50, 2 em 20. Todas essas continhas, se vocês fizerem, vai dar 0,10. Ou seja, só fiz um proporcional aí, tá? Quando consideramos uma alíquota que significa uma amostra, né? Dessa solução cuja massa não seja 100 gramas, a massa de açúcar nela presente não será 10. Então, se eu pegar 50 gramas, peguei metade do total, né? Se eu pego metade do total, eu vou ter metade da quantidade de açúcar dissolvido. Porque quando eu formo uma solução homogênea, o açúcar está totalmente espalhado ali na solução. Se eu tinha 10 gramas em 100, eu vou ter 5 em 50. Então, em palavras, o título em massa de uma solução representa a relação entre a massa de soluto presente numa amostra dessa solução e a massa total dessa amostra da solução. Então, é massa sobre massa, sempre. Não vai colocar massa sobre volume, que aí vocês vão entrar em concentração comum. E a gente está falando de título, tá? A gente
também fala-se muito em título em porcentagem. Por exemplo, quando você pega uma solução que está lá 10%, significa que tem 10 gramas de soluto em 100 gramas de solução. Então, pode aparecer aí título em porcentagem também, ou só título. No caso, essa solução aqui de cima, se vocês olharem, é 10 em 100. Ou seja, 10 em 100 significa 10%. 10% significa 10 partes em 100 partes. Porcentagem em massa. Tá? Ainda considerando o exemplo do açúcar, que o título é 0,10, podemos dizer que qualquer que seja a alíquota dessa solução, e consideremos, a massa de soluto correspondente será 10% da massa total. Assim, podemos afirmar que a porcentagem em massa em soluto dessa solução é 10%, que foi o que eu acabei de falar. É só vocês multiplicarem o título por 100, e aí vocês já vão achar a porcentagem em massa de soluto na solução. Ó, olha o exemplo aqui do lado. Aplique o que você aprendeu. Você tem uma solução, né? Aí no rótulo tem que estar todas as informações. Então, ó, tá o nome do composto que está no frasco, que no caso é NaOH, também conhecido como hidróxido de sódio ou soda cáustica. O título está em porcentagem, então está 20%. O que quer dizer isso? Que 20% da massa total daquela solução é de hidróxido de sódio. Isso significa que a cada 100 gramas de solução, 20 gramas vão ser de hidróxido de sódio. E aí ele fala que a massa total da solução é 1 kg. Então, quanto que a gente teria de hidróxido de sódio aí? Se eu tenho 20 em 100, 1000, eu vou ter 200. Combinado? Tranquilo, né? Do mesmo jeito que eu posso fazer título em massa, eu posso fazer título em volume. O que significa isso? Eu vou colocar volume sobre volume. Então, se vocês olharem o título em massa, ele coloca essa letra grega que chama tau, que parece um Z, e coloca tau M, que é título em massa. Quando eu for falar de título em volume, vou fazer o mesmo esquema, só que eu vou colocar o tau e coloco a letrinha V, tá? Que aí significa título em volume. Então, da mesma maneira que o título em massa corresponde à fração de massa de uma amostra de solução que corresponde ao soluto, o título em volume é a grandeza que nos informa a fração de volume de uma solução que corresponde ao soluto. Por que tem título em volume? Porque nem todas as substâncias são sólidas, né? Então, algumas a gente vai trabalhar com ela no estado líquido, por exemplo, o álcool, ou a glicerina, por exemplo, ou, vamos pegar outro exemplo, tem o benzeno que está no estado líquido, tem também, enfim, tem outros exemplos aí de substâncias que elas, em temperatura ambiente, elas não estão no estado sólido, elas estão no estado líquido. E para isso fica mais fácil a gente calcular o título em volume. E aí um exemplo está aqui, ó. O volume do soluto dividido pelo volume total da solução. Ó, em palavras, o título em volume de uma solução expressa a relação entre o volume de soluto presente numa amostra dessa solução e o volume total dessa amostra de solução. E aí ele te dá um exemplo. Ó. Imagine que uma solução de álcool, na qual o título em volume do álcool seja 0,25, isso quer dizer que o volume de álcool correspondente a 0,25 do volume total da solução. Se é 0,25, corresponde a 25%, é só multiplicar por 100, né? Então, nessa solução, se eu for fazer uma proporção, ficaria 25 litros em 100 litros, ou 12,5 litros em 50 litros, ou 25 ml em 100 ml, ou
2,5 ml em 10 ml. Só fiz a mesma proporção em todos os casos. Se vocês fizerem o resultado dessas frações, vocês vão ver que todas as frações vão dar 0,25. Outro exemplo aqui do lado, que fala aplique o que você aprendeu, fala interprete o rótulo do frasco abaixo. Admita que a água é o solvente, apesar de presente ser em menor quantidade do que o álcool, e que não haja concentração de volume na mistura de água e álcool. Quais os volumes de água e álcool presentes nesse frasco? Se vocês olharem o frasco de álcool aqui, está escrito frasco de álcool hidratado, ou seja, é um álcool que contém água, e o volume dele está 96% volume, e contém 1 litro, ou seja, 96% do volume total vai ser álcool. Se eu tenho 1 litro, então eu teria 960 ml de álcool e 40 ml de água. Tranquilinho? Porcentagem e volume, mesma coisa, só multiplicar por 100. Se vocês olharem quando o título é 0,25, se eu quiser transformar isso em porcentagem, vai dar 25%, que é o que acontece no frasco de álcool aqui, né? Hoje em dia a gente fala-se muito de álcool 70%. O que significa esse álcool 70%? Quer dizer que eu tenho 70% de álcool e 30% de água. E por que não utilizar um álcool 96% no lugar de um álcool 70%, se ele é mais forte? Porque, no caso, se eu uso um álcool 96% para fins bactericidas e germicidas, o álcool, quanto maior a concentração dele, mais fácil ele vai evaporar. Então, ele não vai ficar presente ali na sua pele, ele vai ficar presente na sua pele por um período muito menor. Então, o efeito bactericida dele cai muito por essas condições. Por isso, um álcool 70 tem a função bactericida muito melhor do que um álcool 96%. E aqui, por último, ele fala sobre INPM versus GL. Então, o álcool hidratado apresenta duas especificações distintas, mostradas na ilustração ao lado. Para que possamos entendê-la, é necessário saber que INPM corresponde a uma porcentagem de massa e GL corresponde a uma porcentagem de volume. Apesar de apresentarem valores numéricos diferentes, ambos se referem à mesma solução. Então, para cálculos, a seguir mostram como é possível transformar o graus INPM em graus GL. O significado de 92,8 INPM. Então, o que significa isso, pessoal? Significa que eu tenho 72 gramas de água em 928 gramas de álcool. A solução, então, total vão ter 1.000 gramas. Então, essa solução vai ser classificada como 92,8%, não, graus INPM. E aí, se vocês olharem no mercado, às vezes está graus INPM. Dá para transformar em GL? Tá. Mas aí você tem que fazer uma conta um pouco mais complexa. Por quê? Porque você tem que transformar a água em volume e o álcool em volume, que ali estavam os dois em gramas, né? Só que a densidade da água é 1 grama por ml. E a densidade do álcool puro não é 1 grama por ml. É 0,8 gramas por ml. Ou seja, o álcool é menos denso que a água. Então, a massa dele vai dar menor. Opa, vai dar maior, desculpa. Porque densidade é igual a massa sobre volume, né?
Feito isso, eu transformo a água em volume, 72 gramas vai dar 72 ml, é 1 para 1, né? Só que o álcool, 928 gramas, vão transformando em 100 ml, vai dar um volume maior. Vai dar 1.160 ml. E aí, se eu dividir, vou somar os dois e dividir pelo volume total de álcool, eu vou achar o GL aqui. Tá? Então, somando esses volumes, deveríamos obter uma solução de volume correspondente a 1.232 ml. Porém, observe experimentalmente que, após serem misturados, o volume obtido é menor do que o valor esperado e que o valor encontrado é 1.208 ml. Pessoal, isso acontece porque você pode pensar assim, se eu misturo 10 ml de uma substância com 10 ml de outra, misturo as duas, 10 com 10, eu vou ter no final uma solução com 20, né? Misturei 10, com mais 10, vou ter 20. Nem sempre isso acontece. Quando eu misturo álcool com água, se eu misturar 10 de um e 10 do outro, no final eu não vou ter 20. Por quê? A água, quando ela se mistura com o álcool, ela tem um efeito anômalo. E aí as moléculas são reorganizadas. Essa reorganização das moléculas acontece uma mudança de volume. E aí o volume 10 mais 10 não vai dar 20. Vai dar tipo 18, 19 mais ou menos. Vai dar um pouco menos. E aí está falando assim, essa contração de volume é atribuída às fortes ligações de hidrogênio estabelecidas entre as moléculas de água e álcool. Lembrando que a água ela faz pontos de hidrogênio. Então, essa interação entre as duas moléculas causa uma contração de volume. Para calcular a porcentagem em volume, ou seja, GL, podemos efetuar o seguinte cálculo. Então, 1.208 ml de solução é 100%. O volume de álcool vai ser X%, ou seja, 96% em volume, que é igual a 96 graus GL. Tudo bem, pessoal? Bom, na aula de hoje eu paro por aqui, que era para falar um pouquinho sobre porcentagem em massa e porcentagem em volume. E aí, na aula que vem, a gente continua em partes por milhão. Combinado? Então é isso, pessoal. Semana que vem eu vou mandar umas atividades sobre essa parte de porcentagem em massa e porcentagem em volume para vocês. Belezura? Então, estudem e aí a gente se vê na próxima aula. Um abraço a todos.